Olá, você que me assiste em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da classe Deus Conosco, da Primeira Igreja Batista do Brás. Grande satisfação, grande prazer. A gente sempre diz isso, mas realmente é uma grande satisfação, uma grande alegria para mim ter essa oportunidade de gravar mais uma aula para a gente dar sequência aos nossos estudos aí, acompanhando a leitura da Bíblia em um ano. Já estamos aí no Novo Testamento, já caminhamos aí para o final do ano e já caminhamos também para o final da Bíblia. Desculpe, para completar a leitura da Bíblia, nós já estamos aí nas epístolas, né? Já passamos aí por Romanos e hoje nós vamos então estudar mais duas cartas de Paulo e para isso eu convido você para dar uma pausa nesse vídeo, para orar, pedir ao Senhor direção para esse estudo. Se você ainda não orou, eu sugiro, eu peço, eu motivo você para que você faça isso, dando uma pausa no vídeo agora e logo mais, e logo então, logo depois a gente vai para o conteúdo da aula, que essa aula é um pouquinho extensa em termos de conteúdo. Então, ore se você ainda não o fez. Muito bem, vamos lá? Como eu disse, hoje a gente vai falar de duas cartas de Paulo, as duas cartas que Paulo escreveu aos Coríntios, e eu quero tentar ser o mais breve possível, mas existem várias informações a respeito, inclusive, da cidade de Corinto e também do contexto, né, que cercou a escrita dessas duas cartas, né? Então eu espero que a gente não se estenda tanto assim, mas enfim, vamos lá, vamos em frente. A sabedoria de Deus, a gente colocou esse título para a primeira e segunda carta de Paulo aos Coríntios, a sabedoria de Deus, e a gente vai ver por que a gente está falando sobre a sabedoria de Deus, né? Vamos lá. Uma breve introdução a respeito das cartas, ok? O autor dessas duas cartas é o apóstolo Paulo, como a gente vê aqui em 1 Coríntios 1, versículos 1 a 13, e 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 1 e 2, como Paulo sempre fez nas suas epístolas, nas suas cartas, ele se apresenta e ele dá as suas credenciais como apóstolo e etc. Então a gente sabe que foi Paulo o autor dessas duas cartas que na Bíblia a gente vê dessa forma, primeira e segunda aos Coríntios. Local e data da composição dessas duas epístolas, dessas duas cartas. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, ela provavelmente foi escrita em Éfeso. Éfeso é uma cidade, inclusive, que a gente vai ver na próxima aula, que a gente vai ver que Paulo também escreveu uma carta para os Efésios. E ele passou muito tempo lá em Éfeso, provavelmente aí uns 3 ou 4 anos, ok? Do seu ministério, ele passou uma boa parte do seu ministério lá em Éfeso, e provavelmente foi dessa cidade que ele escreveu a primeira carta aos Coríntios. A segunda carta aos Coríntios, ele provavelmente escreveu na Macedônia, quase certeza que seria Macedônia. A gente só não tem tanta certeza assim com relação à cidade. Pode ter sido em Filipos, pode ter sido, provavelmente em Filipos, né? Mas pode ter sido também em Tessalônica, algumas dessas cidades aí em que Paulo esteve também nas suas viagens missionárias. A Macedônia, inclusive, a gente vai falar um pouquinho sobre essa região, né? Onde havia várias igrejas ali, Paulo ele faz menção às igrejas na Macedônia, ok? E a data da composição dessas duas cartas, elas são próximas, provavelmente elas foram escritas aqui entre os anos 54 e 57 depois de Cristo, ok? Essas cartas, elas não têm muita distância em termos de tempo, ok? Elas não têm mais do que aí 2 ou 3 anos, ou menos ainda. As duas cartas, embora elas tenham conteúdos assim relativamente diversos, a gente sabe que elas não têm uma diferença temporal tão grande assim. Tudo bem? Vamos em frente.
Lá no livro de Atos, a gente já estudou o livro de Atos, né, no capítulo 18, os 11 primeiros versículos, a gente tem um breve relato do ministério de Paulo lá em Corinto. E é interessante que, falando a respeito desse ministério de Paulo em Corinto, né, e falando um pouquinho, pensando um pouquinho na estratégia de Paulo em ir para essas cidades como a cidade de Corinto, né. Como a gente vai ver daqui a pouco, Corinto era uma cidade que era uma cidade, digamos assim, uma cidade de passagem de muitas pessoas passavam por essa cidade de Corinto, porque era uma cidade assim portuária, era uma cidade que recebia muitos comerciantes, muitas pessoas em trânsito, né? Pessoas que iam para Corinto para comprar, para mercar, para vender, enfim, né, para fazer negócios, e voltava para a sua região. Então, estrategicamente, na cabeça de Paulo, muitos estudiosos e intérpretes dizem isso, que na cabeça de Paulo era muito importante alcançar essas cidades e atingir essas cidades com o Evangelho, e fundar igrejas nessas cidades, para que essas cidades, então, as pessoas que afluíssem a essa cidade, elas conhecessem o Evangelho e levassem o Evangelho para a terra natal, né, para as suas cidades de origem, né? Isso falando um pouquinho, e já pincelando um pouquinho algumas informações a respeito de Corinto. Tudo bem? E o propósito dessas duas cartas? É um propósito pastoral. A primeira carta, né, a primeira carta aos Coríntios, ela visa esclarecer questionamentos, né, alguns questionamentos que os membros daquela igreja enviaram para Paulo, né, por meio aí de outros colaboradores do ministério, né, perguntando realmente, fazendo questões sobre doutrina, sobre comportamentos, enfim, sobre muitas coisas que Paulo então vai tratar nessa primeira carta aos Coríntios, né? E também, além de esclarecer esses questionamentos, né, Paulo também exorta a respeito de práticas do dia a dia que assim, ele visa orientar como pastor realmente, né? Visa orientar ali as práticas, os comportamentos e as condutas daqueles crentes ali, muitos deles vindos muitos deles vindo do paganismo, né? Vindos inclusive de adorações a deuses que a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Deuses pagãos. E aí isso gerava uma série de dúvidas, como a gente vai tentar também pincelar, ok? Nessa aula. Já em 2 Coríntios, o propósito também é pastoral, mas o objetivo principal de Paulo foi realmente defender o seu apostolado. Aqui nessa segunda carta aos Coríntios, inclusive, a gente vê como Paulo, o tom é um pouquinho diferente da primeira carta. A primeira carta, e muito embora como a gente tenha dito, né, o lapso temporal entre as duas cartas não deve ter sido muito longo, mas o objeto das cartas, elas são bastante diversos, ok? São diferentes. Na primeira carta é um Paulo que é bastante até, algumas vezes até ríspido, algumas vezes ele dá uma bronca realmente, né? Ele fala de uma maneira bem dura com os seus destinatários, né? E na segunda carta, não que ele não seja, mas a gente percebe uma grande tristeza, uma grande amargura no coração de Paulo, porque e isso o levou, inclusive, essa questão da amargura, essa questão de tristeza, né, causada por um questionamento com relação ao seu apostolado. Então, essa segunda carta, ele inclusive fala de uma carta das lágrimas, né, que alguns inclusive dizem que ela meio que foi encaixada na segunda carta aos Coríntios, mas a gente, a partir do capítulo 10, né, a partir do capítulo 10 seria essa carta das lágrimas, mas os intérpretes, na verdade, eles não gostam muito, quer dizer, alguns intérpretes defendem essa ideia, outros não gostam muito dessa ideia,
Mas, enfim, me parece, a mim, pelo menos, a minha impressão é que essa carta das lágrimas, ela acabou se perdendo, a gente não tem seria uma terceira carta, né? Na verdade, seria a segunda carta e essa carta que a gente tem seria a terceira aos Coríntios, né? Mas, enfim, e essa carta das lágrimas, ela trata exatamente dessa questão de Paulo realmente estar muito triste, muito amargurado, porque especialmente alguns judaizantes, alguns judeus aí, que se chegaram ao cristianismo, se chegaram ao evangelho, ok? Mas estavam ali plantando um certo questionamento com relação à autoridade apostólica de Paulo. E Paulo, então, fica muito amargurado com isso, né? Porque Paulo trabalhou tanto nessa igreja de Corinto, ele trabalhou tanto para entre aspas, né, levantar essa igreja, e aí Paulo ele se vê numa situação que parece que o trabalho dele se vê em risco, né? Aquela igreja, ela tá de uma certa forma se dividindo, e de uma certa forma num burburinho tão grande, que aí Paulo fica tão triste, tão amargurado, né, que o leva a escrever essa carta das lágrimas que mais uma vez a gente não tem, e tem mais uma vez dizendo, a gente não tem o teor dela, e aí vem essa segunda carta aos Coríntios que a gente vê que faz menção a essa carta das lágrimas, né, e que Paulo então ele vai defender o seu apostolado, né, defender esses questionamentos aí, né, especialmente dos judaizantes, não apenas dos judaizantes, ok? Mas principalmente desse grupo, né, que dizia que Paulo inclusive tinha questionando inclusive comportamentos, aliás, condutas morais de Paulo, né, falando que ele, por exemplo, né, falando que ele não trabalhava, que ele explorava aí as igrejas, né, que ele ficava na boa, recebendo as ofertas das igrejas e não trabalhava, enfim, uma série de acusações aí que deixaram Paulo muito amargurado, muito triste, né? E eu quero dizer uma coisa muito importante. A tristeza de Paulo não era uma questão de, por exemplo, os caras estarem questionando a pessoa de Paulo. O problema para Paulo não era nem esse. O problema para Paulo é exatamente a preocupação que ele tinha para que o trabalho do Evangelho, que o Evangelho avançasse, né? E ele estava vendo que em vez de lá em Corinto, pelo menos, né, a impressão que ele tinha é que em vez de o Evangelho florescer, ele estava minguando. E essa era a grande tristeza, a grande amargura de Paulo, né? Paulo não estava muito preocupado com essa questão, com a imagem dele. Isso para ele não era tão importante assim. O problema mesmo, né? E isso é o coração de um apóstolo de verdade, um coração de um pastor de verdade, né? Ele não tem tanta preocupação consigo mesmo, ele não tem essa preocupação da imagem dele. A questão não é essa. A questão é que, atacando o apostolado de Paulo, a própria pregação do Evangelho estava em risco, né? E essa era a grande preocupação de Paulo. Não era com ele, era com o crescimento, o florescimento do Evangelho ali, né? Com o trabalho que ele fez tão grande ali com os coríntios ali, que levou, né? Levou essa amargura, né? O trabalho que ele fez, e aí tudo parecia que estava indo meio que por água abaixo, né? Ok? Vamos lá em frente. Vamos falar um pouquinho sobre a cidade de Corinto, porque é importante a gente falar sobre essa cidade, sobre as características da cidade, para a gente entender bem o contexto, né, dessas duas cartas aí. Corinto, como a gente vê nesse mapa, eu pensei esse mapa aqui para a gente ter uma ideia no contexto, né, aliás, no geral aqui, né, onde fica essa cidade de Corinto. Corinto, então, ele fica naquilo que a gente chama de Grécia atualmente, né, e eles estavam, toda essa região aqui, né, era um Império Romano, né, a gente vê Roma aqui, a gente vê a Europa aqui assim, né,
Aqui também é a Europa, desculpe engasgar aqui, mas enfim, a gente vê aqui Roma, e tudo isso aqui era Império Romano, né? Aqui a gente vê a Macedônia, que a gente falou um pouquinho antes, né? A gente vê a cidade de Filipos aqui, é uma cidade importante, né? Que a gente vai falar, inclusive da carta aos Filipenses, né? Filipenses é uma carta, Filipos, né? É uma cidade aqui, é uma cidade que tinha uma igreja que levava, inclusive, muita alegria ao coração de Paulo, ao contrário de Corinto, né? Mas vamos em frente. Corinto estava aqui. Corinto, inclusive, era, na época ali do Império Romano, na época das cartas ali, na época dessa expansão e do ministério de Paulo lá em Corinto, Corinto era a capital da província da Acaia, né? O Império Romano ele se dividia em algumas províncias, né? E aqui, nessa região aqui, a gente tinha exatamente na península do Peloponeso. Opa, mais uma enrolada de língua aqui. Na península do Peloponeso, era exatamente essa província da Acaia, e a cidade de Corinto ela foi eleita para ser a capital dessa província, né, onde ficava exatamente, onde era a residência do governador, né, e era uma cidade rica. Vamos ver por quê, né, eu vou passar aqui mais um mapa aqui, e aqui um pouquinho, veja só que aqui, digamos assim, está vendo esse retângulozinho aqui? Esse retângulozinho é exatamente a ampliação, né? Esse mapa maior aqui é a ampliação desse retângulozinho aqui, porque eu queria exatamente mostrar para você que Corinto, né? Essa cidade de Corinto aqui, né? Ela tinha saída para os dois mares. O mar Adriático aqui, né? A gente tem aqui o mar. Esse aqui faz parte do mar Adriático, ok? E aqui desse lado a gente tem uma saída para o mar Egeu, né? Então era uma cidade extremamente privilegiada em termos geográficos, ainda é uma cidade extremamente privilegiada. A gente tem aqui, até hoje a gente tem o Istmo de Corinto. E por que era tão privilegiado assim? Porque você tinha uma saída para o mar, tanto para o mar Adriático quanto para o mar Egeu. Então imaginem aqui, né, o afluxo de pessoas que vinham para comercializar, né, vinham para fazer negócios. Então Corinto era uma cidade que fervilhava, era uma cidade inclusive muito rica, até mesmo por conta até mesmo por conta disso, né, de todas essas características que a gente está falando, que Roma acabou elegendo essa cidade para ser a capital aí da província da Acaia, como a gente acabou de dizer, certo? E aí Paulo, a gente voltando um pouquinho aqui aquilo que a gente falou lá por ocasião do que a gente estava falando de Atos 18, né? Paulo, obviamente, ele olha para essa cidade, ele vê assim, estrategicamente uma grande importância para essa cidade aqui. Olha, vamos levar o evangelho para lá, vamos fundar uma igreja nessa cidade, vamos pregar, né, vamos fazer com que o evangelho cresça nessa cidade aí. Por quê? Porque é muito importante, né, ter uma igreja forte, uma igreja que seja frutífera nessa região aí, porque as pessoas que afluem, as pessoas que chegam para essa cidade, elas sendo impactadas com o Evangelho, elas levam a palavra do Senhor, o Evangelho de Cristo, para as suas cidades de origem. Certo? Vamos lá. A cidade de Corinto, então, ela era muito famosa por sua riqueza, sua cultura, né? Cultura helênica, né, fervendo ali naquela cidade, e não apenas a cultura greco-romana, mas pessoas de todo o mundo conhecido de então, elas iam para essa cidade aqui. Então, assim, era uma cidade muito de riqueza cultural, riqueza não apenas riqueza de dinheiro, mas também riqueza cultural. Mas por conta disso a gente sabe que tem
O efeito colateral disso, né, é que existia aí assim, diversas religiões pagãs, e muitas dessas religiões também, elas inclusive induziam as pessoas, induziam os seus seguidores, né, a ter uma conduta moral bastante complicada, né? Então, Corinto também era uma cidade que também era conhecida pela sua corrupção moral. E também, olha, é claro, a gente não está falando que somente as religiões corrompem o homem, né? Muito pelo contrário, o dinheiro principalmente corrompe, né? Onde você tem muito dinheiro, você fatalmente vai ter essa questão da corrupção, né? E a corrupção corria solta, né? A gente sabe que o mundo é assim, o Brasil é assim, e o mundo é assim, né? Enfim, e é isso. Corinto, famosa por sua riqueza e cultura, mas também famosa pela sua corrupção moral. As grandes divindades de Corinto, os deuses que mais inspiravam os coríntios, digamos assim, né? Poseidon, o deus dos mares, o deus grego dos mares, e Afrodite, a deusa grega do amor. Afrodite, né? Afrodite e digamos assim, diremos, né? Afrodite e Eros, né? São os deuses ali do sexo, né? A gente fala amor, mas na verdade é a questão do deus do sexo, o deus do amor, mas o amor carnal, o amor simples e estritamente carnal, né? E aí você pode imaginar como era essa questão, né, de Poseidon, de Afrodite, como é que isso funcionava ali na cidade. Por exemplo, a gente vê a história nos mostra, né, que durante os cultos a Afrodite, o que acontecia era que 1000 sacerdotisas, né, sacerdotisas cultuais, elas se entregavam ali aqueles que cerca de 1000 sacerdotisas. Na verdade, eu acho que esse número inclusive é um número exato, né? 1000 sacerdotisas cultuais se entregavam ali em uma orgia aos adoradores a Afrodite, certo? Então, era muito complicado isso, né? Muito complicado para aqueles crentes de Corinto, para Paulo, né, enfrentar esse contexto em que a gente tem ali os cultos a Afrodite, templos dedicados a Afrodite, certo? Especificamente nessa questão das condutas, né, das práticas sexuais, bastante complicado aí, e Paulo inclusive vai tratar dessa questão, como a gente vai ver. Certo? Então, esse é o panorama geral. A gente gastou um certo tempo aqui para falar somente de Corinto, sem entrar nas cartas ainda, fazendo uma introdução para que a gente então consiga entender um pouco melhor aí o contexto das cartas. Tudo bem? Vamos lá. Então, vamos falar do esboço agora. 1 Coríntios, a gente vai dizer no esboço, a gente tem o prólogo, capítulo 1, versículos 1 a 9, e aí a gente vai para uma primeira parte aqui, né, em que Paulo vai tratar do quê? Divisão e escândalo na igreja de Corinto. Ele vai ter que enfrentar essa questão, e ele faz isso então do capítulo 1, versículo 10 até o capítulo 6. O que existia nessa questão de divisões internas na igreja aqui do capítulo 1 ao 3, né? É aquela velha história, né, que já ali a gente já vê tanto a questão do homem e também a questão dos judaizantes ali que atrapalhavam bastante. Mas enfim, os crentes de Corinto, eles estavam em termos assim, eles estavam divididos em alguns partidos dentro da igreja, entre aspas, né? Tinha o partido do Paulo, tinha o partido do Apolo,
O Apolo era um grande pregador ali do Evangelho também, e pelo que a tradição diz, né, pelo que a gente consegue entender um pouquinho dos Evangelhos ali, é que Paulo era um grande pregador, era um pregador bastante habilidoso, talvez mais habilidoso do que Paulo em termos de pregação, né? Não em termos de conhecimento, porque eu acho que se a gente for fazer uma comparação entre conhecimentos de Paulo, isso é questão humana, tá? Talvez aí o apóstolo que mais tivesse conhecimento realmente seja Paulo. Paulo era um homem que falava várias línguas, ele falava latim, ele falava grego, ele falava hebraico, falava aramaico, ele falava uma série de línguas, falava fluentemente, ele tinha um conhecimento profundo das escrituras, do Antigo Testamento, da Torá, dos profetas, inclusive quando Jesus o alcançou, ele ficou recluso, entre aspas, né? Ele ficou ali em estudos, fazendo uma reinterpretação de tudo aquilo que ele sabia da Torá, de tudo aquilo que ele sabia da lei dos profetas, né, do Antigo Testamento, das Escrituras, como a gente diz, né? Ele teve que fazer toda essa releitura das Escrituras para entender o Evangelho de Cristo e passar para as outras pessoas e transmitir, e é tanto por conta disso, inclusive, que Paulo é o grande destaque do Novo Testamento em termos de volume produzido, né? Paulo ele escreveu mais da metade das epístolas, né? E quase a metade do Novo Testamento é devido ao apóstolo Paulo. Mas enfim, o que eu estava falando é do conhecimento de Paulo. Apolo pode ser que ele tenha sido assim um pregador mais habilidoso, mais eloquente talvez, né? E também existiu o partido de Pedro, né? Existiu o partido de Pedro, existiam alguns que falavam assim, não, eu sou de Pedro, e alguns ainda diziam assim, eu sou de Jesus, né? Talvez os corretos, digamos assim, mas enfim, a gente não sabe muito bem o que eles queriam dizer com eu sou de Jesus também, mas enfim, o que havia era uma divisão dentro da igreja, e Paulo vai ter que combater isso. Olha, não tem nada desse negócio de ser de Paulo, de ser de Apolo, de ser de Pedro, de ser de Jesus, todos têm que ser de Jesus mesmo, né? E aí Paulo ele diz assim, olha, eu preguei, eu joguei a semente, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento, né? Tudo dizendo o seguinte, olha, não tem aquela questão, olha, eu cheguei a Jesus pelo trabalho de Paulo, então eu sou dele, eu sou de Paulo. Eu cheguei a Jesus por meio da pregação e do trabalho de Apolo, então eu sou de Apolo. Olha, Paulo diz assim, olha, vocês estão totalmente errados, não tem absolutamente nada disso. Então parem com essa história. Essa questão da eloquência de Apolo, inclusive, tá? Ela tem a ver com a cultura da época, né? Os sofistas, né? Os sofistas, a gente até fala de uma maneira até pejorativa, né? Dos sofismos, né? Da questão de você tentar convencer as pessoas por meio de um discurso muito bem estruturado, de um discurso assim que seja persuasivo, né? Existe até uma ideia um pouco negativa, mas na verdade os sofistas eles não tinham bem essa ideia, né, de pregar uma mentira por meio de um discurso bem feito, né? Na verdade, a questão do sofista era realmente caprichar na maneira de apresentar o seu discurso, né? E aí, muito dessa questão de Apolo, de Paulo, inclusive, falar muitas vezes assim, olha, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria humana, né, e sim no poder de Deus, na sabedoria de Deus, é aí que a gente fala da sabedoria de Deus, né? Paulo diz assim, olha, eu não vim com palavras bonitas para vocês, né, mas eu vim no poder do Espírito de Deus, né? Meio que, olha, resvalando nessa questão aí que deveria haver toda essa conversa dos sofistas aí dentro da igreja de Corinto. Tudo bem? Correta compreensão do ministério apostólico no capítulo 4. Paulo vai ter que pontuar isso, né?
que é o ministério apostólico de verdade? O ministério apostólico de verdade é o ministério que ele mesmo faz, é o ministério que se entrega, é o ministério que não vê questão de conforto, não vê questão de, olha, uma questão de ser o bonitão da igreja, de ser o cara que é o maioral, que tem que ser servido, não tem nada disso, né? A correta compreensão do ministério apostólico, o ministério apostólico bem entendido é totalmente diferente disso que inclusive a gente vê alguns que se dizem apóstolos, né, de igrejas aí contemporâneas, hoje, no século XXI, né, que me parece que não tem essa correta compreensão do que é o ministério apostólico. Primeiro, porque apóstolos não são, na verdade, isso eu estou falando, desses pretensos apóstolos aí das igrejas contemporâneas, né? E segundo, porque apóstolo não tem nada do que eles têm, né? Mas vamos em frente. Isso é um assunto para uma outra oportunidade, certo? Capítulo 5, Paulo vai tratar de um caso, e aí olha só a carta como é pastoral, né? Ele vai tratar de um caso de incesto, né? Parece que havia ali na igreja de Corinto um membro da igreja que havia se casado ali com a filha da sua mulher, da sua segunda mulher, né? Isso, eu não sei se eu estou enganado agora, tá? Porque eu acabei lendo algumas coisas e eu não me lembro se o homem ele se casou com a mãe do seu pai, com a esposa do seu pai, né? Eu acho que é isso, na verdade, desculpe, tá? Mas enfim, não era que o filho estava casando com a mãe, não é isso. Era que, por exemplo, o pai faleceu, né? E aquela mulher era madrasta daquele homem, né? E havia essa questão muito complicada dentro da igreja, e aí Paulo vai ter que tratar, né? E como Paulo trata, convido você para ler o capítulo 5, ele inclusive é uma pena que a gente não tenha tempo de fazer uma discussão mais abrangente, né? Porque existem questões, algumas palavras aqui que Paulo é bastante duro, né? Que eu gostaria de poder ter tempo de tratar com mais vagar, mas infelizmente a gente não vai poder fazer isso, certo? Mas Paulo teve que tratar desse assunto, Paulo teve que tratar dessa ocorrência, né, desse casamento incestuoso aí do filho de um homem que era falecido, provavelmente, né? Provavelmente não, era um homem falecido que então esse filho se casou com a sua madrasta, né? E aí Paulo teve que tratar disso. Muito bem. Ainda nessa questão da divisão de escândalos, né, da igreja de Corinto, questões judiciais entregues a juízes pagãos, né? E aí Paulo vai dar um verdadeiro sabão aqui naqueles membros de Corinto, da igreja de Corinto, porque eles não estavam conseguindo entrar num acordo entre irmãos, e aí eles estavam entregando as suas demandas ali na mão de juízes pagãos, juízes que não eram ali, não haviam se convertido ao evangelho. E aí Paulo vai fazer vai dar uma bronca nisso, né? Vai dar uma bronca neles, desculpe, naqueles que estavam aí entregando aos juízes pagãos, e Paulo diz assim, olha, vocês têm que resolver internamente, né? Vocês têm a direção de Deus, a direção de Jesus, e por que vocês estão recorrendo a homens que nem conhecem o Evangelho e vocês querem resolver as suas questões ali? Por que vocês não resolvem entre vocês, né? Uma questão que Paulo também tratou. E problemas de imoralidade, capítulo 6, né, versículos 12 a 20, muito ligado àquilo que a gente falou dos templos erigidos aí para a deusa Afrodite. E olha, é uma questão complicada para Paulo, porque muitos desses crentes de Corinto, eles tinham vindo exatamente o quê? Do paganismo, e muitos deles tinham vindo exatamente da prática da adoração a Afrodite.
Então é aquela questão do velho homem, aquela questão de o cara já ter tido várias experiências de culto lá para Afrodite, e a volta daquele desejo de ir novamente, né, principalmente o desejo carnal, né, principalmente o desejo de voltar àquela prática ali, enfim, daquelas práticas que ele tinha à época, muitos deles tinham ali, à época ali da adoração a Afrodite, né. A gente vai tratar um pouquinho como destaque nessa parte aqui, né, para aprofundar um pouquinho esse estudo. Tudo bem? Problema muito sério aí de Paulo, que Paulo teve que enfrentar, né? Segunda parte aqui da primeira carta, ainda, né, em 1 Coríntios, a gente vê respostas às consultas da igreja, ok? A gente vê, então, do capítulo 7 até o 15, né? Paulo fala a respeito do matrimônio, do celibato, né, que eram perguntas ali daqueles crentes de Corinto, né, especialmente porque eles tinham a expectativa de que Jesus voltaria muito rapidamente, né, e ali muitos estavam dizendo assim, será que é caso de eu contrair matrimônio? Será que é o caso de eu ficar celibatário, de ficar solteiro? E aí Paulo vai dizer o seguinte, olha, é o seguinte, eu particularmente, e aí Paulo dizendo, né, eu particularmente acho que vocês deveriam ficar do jeito que estão. Se vocês estão solteiros, fiquem solteiros. Se vocês são viúvos, fiquem viúvos. Não se casem mais, ok? Até mesmo porque se você fica dessa forma, você tem mais tempo para si. Você tem, não somente mais tempo, mas você tem a sua mente e o seu coração totalmente voltados aí à pregação do Evangelho. Isso Paulo dizendo. Mas também, se você quiser casar, você não vai cometer pecado nenhum. Só que eu preferia que você, então, ficasse da maneira que está, né? Isso dá muito pano para manga, dá muita discussão, mas, infelizmente, a gente não tem tempo para falar sobre isso. Tudo bem? Alimentos consagrados a ídolos e a liberdade cristã. Capítulo 8 até o capítulo 11, versículo 1. Eles perguntavam, né, chegaram a fazer uma pergunta para Paulo. Olha, é o seguinte, tem os cultos aí, os cultos pagãos que são aí celebrados, né, a gente tem ofertas ali de carne, inclusive, eles fazem sacrifícios ali de animais, e esses animais, a carne desses animais acaba indo para o mercado. Vai lá para o mercado municipal, por exemplo, ali, e aí se a gente vai comprar, e aí, como é que a gente faz? Como é que a gente sabe, né, que aquela carne não foi, de repente, ali oferecida para ídolos, né? Como é que a gente faz? A gente não vai comer carne? Como é que a gente se comporta nisso, né? E aí Paulo vai dizer, olha, esse negócio aí de carne consagrada a ídolo, tá? Não se preocupe com isso, não se preocupe, ok? Na verdade, vocês não estão participando de nenhum tipo de adoração a ídolos com isso, certo? Isso aí é uma carne que você vai comer e que não vai ter efeito nenhum, né? Porque Jesus, ele te libertou dessas coisas, né? O Senhor Jesus, ele libertou você dessas amarras todas. Agora, tem o seguinte, se de repente isso for causa de escândalo para alguém, né? Então não coma, né? Olha, em linhas muito gerais é isso que Paulo vai falar. Como eu disse, infelizmente a gente não tem tanto tempo assim para poder explorar todos esses temas muito interessantes nessa aula. Tudo bem? A gente pode comentar em um outro momento. Inclusive, se você quiser comentar isso e falar sobre isso em particular, a gente pode falar sem problema nenhum. Certo? Desordem no culto, no capítulo 11, versículos 2 a 34, é muito relacionada à questão da ceia do Senhor, né? Falando muito rapidamente, né? Existiam pessoas muito ricas e existiam pessoas muito pobres em Corinto. A questão da má distribuição de renda é tão antigo, né? Enfim, desde que o homem é homem, desde que o mundo é mundo. E aí o que estava vendo era que na ceia as pessoas levavam, né, traziam de casa, né, o seu alimento para fazer a ceia, e eles nem esperavam uns pelos outros, eles comiam a carne, o
alimento que traziam e não esperavam uns pelos outros, os pobres ficavam lá largados na deles e os ricos ficavam desse lado aqui, enfim, era uma bagunça geral, e aí Paulo vai ter que dar uma orientação muito, muito clara a respeito da questão da ceia do Senhor e qual a maneira correta de se celebrar a ceia do Senhor, como ela deve ser, como memorial, né, do sacrifício de Jesus em nosso favor. Tudo bem? Questão dos dons espirituais, muito importante ainda, ó, ainda dentro do número 2 aqui, respostas às consultas da igreja, ok? Os dons espirituais, estava havendo muita confusão também essa questão de dons espirituais, né? Olha, eu falo em línguas, né, o cara lá, muita gente querendo se levantar ali para falar em línguas, aquela coisa toda, né? Muito parecido, né, com algumas discussões que a gente tem hoje. Paulo vai ter que dizer, vai ter que colocar a bola no chão ali para falar, olha, esses dons aí, o dom da profecia é muito maior do que o dom de línguas, e olha, o amor é o dom supremo, certo? E olha, eu estou fazendo uma síntese da síntese, ok? Você que já leu, você que acabou de ler a carta aos Coríntios aí, você deve ter isso bastante claro na sua mente, mas assim, inclusive se tiver dúvida, né, fique à vontade para a gente tirar, para a gente discutir até algum aspecto mais complicado, mas enfim, esses dons espirituais, Paulo vai tratar dessa questão de dons, então, e ele vai falar exatamente do que? Ele vai falar dessa questão de dom de línguas, de alguns quererem se sobressair, né, coisa da nossa carnalidade, né, e Paulo vai falar o quê? Que o amor é o dom supremo, né? E antes de falar que o amor é o dom supremo, ele vai dizer assim, olha, a profecia é muito maior, é um dom muito mais importante. A profecia que é você trazer as verdades, né, de Deus aí para os ouvintes, né, é muito superior nessa questão do dom de línguas, né? Nem se compara. E aí ele vai falar também no capítulo 15 da ressurreição, né? Alguns crentes ali, muito provavelmente ali influenciados por alguns judeus, né, judeus que haviam chegado aí para o cristianismo, e alguns judeus inclusive que vinham ali dos saduceus, né, vinham daquele partido dos saduceus, muito provavelmente, que não criam na ressurreição, né, e alguns crentes ali de Corinto falavam, olha, acho que esse negócio de ressurreição não tá meio esquisito, né, a gente não crê nessa coisa aí de que um dia ressuscitaremos, aqueles que morrermos antes da vinda de Jesus, né. E aí Paulo vai falar, não tem nada disso não, é claro que existe a ressurreição, é claro que a ressurreição é uma realidade, tanto é que se Jesus não ressurgiu, se Jesus não é ressurreto, se Jesus não passou pela ressurreição, então a nossa religião é vã, vamos para casa e vamos procurar outra, né? É isso, muito rapidamente. Aqui o epílogo no capítulo 16 aqui de 1 Coríntios, são questões gerais aqui que são tratadas exatamente como epílogo. Vamos lá para 2 Coríntios então. A gente tem um prólogo, novamente um prólogo aí de 11 versículos, e aí a gente vai para a primeira parte aqui, que é Paulo defendendo o seu ministério. Lembrando, essa carta de 2 Coríntios, a gente vê que Paulo ele está bastante amargurado, bastante triste, bastante machucado, certo? E aí ele vai defender o seu ministério aqui do capítulo 1, versículo 12, até o capítulo 7. Olha só. Aqui ele vai tratar das razões das mudanças nos planos de viagem. O que acontece, né? O que aconteceu? Paulo ele havia se comprometido, havia feito, entre aspas, uma promessa de que ele iria visitar os crentes de Corinto e por alguma razão isso não aconteceu. E aí os caras ali, os caras que começaram a criticar Paulo e aí questionar o ministério de Paulo e questionar a sua autoridade apostólica, né, falando assim, tá vendo? Não tem nada de apóstolo esse cara fala que vai vir e não vem, né? Esse cara aí é um tratante, né? Não cumpre a promessa, não cumpre os seus compromissos, e aí Paulo vai falar do que exatamente aconteceu, as razões por que
ele teve que mudar os seus planos, né? E a gente sabe por quê, né? A gente vê no livro de Atos aí quantas coisas Paulo queria fazer e acabou não fazendo, né? Até mesmo porque, como diz o próprio autor de Atos ali, Lucas, né? O Espírito nos impediu, né? Enfim, muitas coisas aconteceram no ministério de Paulo, que fizeram com que ele mudasse muitas vezes de planos, né? Grandeza do ministério da nova aliança, capítulo 3 até o capítulo 4, versículo 6. Paulo vai falar sobre essa questão de ele estar pregando, né, a nova aliança e a grandeza que é esse ministério. Ainda dentro da defesa do seu ministério, Paulo vai falar do zelo dele, né, na condução do ministério dele, né, de como, veja só, tudo isso é defendendo o seu ministério, né, mas mais uma vez dizendo, Paulo não está defendendo o seu ministério por uma questão pessoal, né, Paulo não tá querendo livrar a cara dele, Paulo não está querendo fazer com que ele fique bem na fita, com que ele pose de bom moço para os coríntios, não. A preocupação de Paulo é outra. A preocupação de Paulo é que, com o questionamento do seu ministério, se via em risco exatamente o próprio evangelho ali pregado aos coríntios, né? Então, Paulo ele tinha essa preocupação de que esse questionamento ao seu ministério, ele não redundasse em que uma igreja falida, uma igreja que iria abaixo, né? Essa era a grande preocupação, um motivo de grande amargura dele, motivo de grande tristeza e de grande preocupação. E é por isso que ele está defendendo aí o ministério dele. Ele faz uma admoestação aos coríntios, né? Faz exortações diversas para eles. E aí também a gente tem o relatório de Tito aqui, quando Tito, ele foi enviado por Paulo, né? Tito, inclusive, a gente tem uma carta de Paulo a Tito, né? Que a gente vai ver mais para frente, né? Tito é um grande colaborador também de Paulo. Ele foi até a igreja de Corinto e trouxe um relatório para Paulo, que foi um bálsamo para Paulo, deu um certo conforto, reconfortou o apóstolo, né? Deu assim notícias um pouco melhores ali, que fizeram com que Paulo assim se sentisse menos mal, não que ele não tivesse triste ainda, mas ele estava um pouco menos assim amargurado do que ele estava quando ele escreveu ali a carta das lágrimas, ok? A carta que tinha muito mais lágrimas do que pergaminho, né? Como dizem alguns intérpretes, né? Mas é uma carta que reconfortou, quer dizer, um relatório que reconfortou, mas que ainda não havia deixado Paulo totalmente respirando, né? Totalmente aliviado, mas que trouxe algum bálsamo ali, falando que, olha, os caras ali lá em Corinto, eles estão mais arrependidos, eles estão ali mais conscientes ali de muitas coisas que eles falaram e que eles se comportaram mal com Paulo, né, e assim por diante, né? Vamos em frente. Segunda parte ali da carta, segunda aos Coríntios, né? Oferta para os santos de Jerusalém nos capítulos 8 e 9. O que Paulo está falando aqui? A Palestina, durante o Império de Cláudio, né, o imperador Cláudio ali, por volta ali do ano 40 até 50, alguma coisa assim, passou por uma situação de fome muito grave, né? Aliás, o imperador Cláudio, ele encarou vários períodos ali de escassez e de fome realmente espalhadas ali em várias regiões ali do Império Romano, né? Inclusive ali, lá em Atos a gente vê um profeta chamado Ágabo, né, que predisse realmente um período de muita fome em Jerusalém. E toda a Palestina, na verdade, né? E isso aí se deve, segundo os historiadores, realmente a uma escassez de alimento, né? As safras foram péssimas, não sei me parece que houve muita seca na época, né? Então, a fome assolou a região da Palestina, assolou a Jerusalém, assolou a igreja de Jerusalém, e ela teve efeitos muito perversos e
e muito longos, né? Isso causou muita pobreza, causou ali, enfim, pessoas morrendo de fome mesmo, e irmãos da igreja de Jerusalém ali passando realmente situações de morrer de fome. E aí Paulo ele vai falar a respeito dessa coleta que ele fez ali, passando aí por diversas regiões, né, espalhadas ali na Macedônia principalmente ali, e ele vai falar sobre essas recomendações para completar a obra de ajuda aqui, porque os coríntios, eles inicialmente, eles tinham se mostrado bastante prontos, né, bastante abertos ali para fazer essas contribuições para a igreja, para os cristãos ali de Jerusalém, principalmente para a igreja de Jerusalém, mas não somente, né, mas principalmente para a igreja de Jerusalém, mas por que não também para as outras pessoas que eventualmente não fossem ainda do Evangelho, né, do caminho, como a gente vê ali em Atos, certo? Mas o que aconteceu, e até mesmo porque Corinto, né, a gente era uma cidade rica e que havia ali muitos membros da igreja de Corinto que fatalmente eram pessoas de posse, pessoas bem estruturadas e bastante ricas até. Pessoas que realmente tinham essa condição de ajudar. E aí o que a gente vê é que Paulo parece-nos, né, que inicialmente houve uma prontificação, né, da parte dos coríntios de realmente ajudar, só que essa intenção inicial parece que havia se meio que esfriado um pouquinho, e aí Paulo vai falar, olha, realmente, vamos fazer aquilo que vocês se propuseram a fazer, né? Assim como os crentes ali da Macedônia, né, principalmente a igreja de Tessalônica, a igreja de Filipos, né, os filipenses, eles são tidos em, os filipenses levavam muita alegria ao coração do apóstolo Paulo, exatamente pela sua prontidão, pela sua liberalidade, pela sua vontade de ajudar sempre, com alegria inclusive, né, e isso é uma coisa que Paulo também vai pincelar aqui nessa segunda carta aos Coríntios, né? E aí Paulo vai falar exatamente o quê? Das bênçãos derivadas da oferta, né? Capítulo 9, versículo 6 até o 15. Tudo bem? Então ele dedica 2 capítulos para falar dessa questão da oferta para os crentes, para os santos de Jerusalém. Aí na terceira parte, a gente tem uma nova defesa do ministério apostólico, ok? O capítulo 10 até o capítulo 13, versículo 10. Inclusive é por isso que muitos intérpretes, eles acham que essa terceira parte aqui, o capítulo 10 até o capítulo 13, versículo 10, seria essa carta das lágrimas, ok? Porque parece para eles, né, que ele está retomando um tema que ele já havia explorado, né? E alguns intérpretes acham um pouco esquisito, né? Mas enfim, não tem nenhum dado a mais, né? A não ser esse que eu acabei de falar, que possa dar algum tipo de suporte para esse argumento. Mas de qualquer forma, Paulo então vai voltar a essa questão da defesa do ministério, né? Ele vai falar da legitimidade do ministério dele. E ele vai falar também da preparação de uma nova visita, até mesmo por conta disso, tá vendo? Que como ele fala da preparação de uma nova visita, dá a entender que Paulo, então, ele fala dessa nova visita e é a respeito dessa própria visita que ele fala ali naquela primeira parte, como a gente estava falando, né? Que criticaram Paulo porque, olha, faz promessa de que vai vir e não vem, enfim. É isso, né? Mas enfim, isso é uma questão de só menos importância. O que é importante realmente são essas mensagens, né? Porque junto de toda essa defesa do ministério apostólico dele, Paulo acabou falando de muitas coisas importantíssimas naquilo que é a base da nossa doutrina, da doutrina da nossa fé, certo? Por exemplo, o apóstolo de verdade, né? O ministério apostólico real, em que ele consiste e assim por diante.
Certo? E aí a gente tem aqui o epílogo, a gente tem 4 versículos aqui, no capítulo 13, versículos 11 a 13. Vamos para os destaques. E o primeiro destaque que eu faço, e aí a gente tem aqui o capítulo 6 de 1 Coríntios, versículos 12 a 20. Vamos lá para o capítulo 6, capítulo 6 de 1 Coríntios, versículos 12 a 20. E aí a gente vai ver exatamente essa questão do problema dos comportamentos sexuais ali dos crentes, ali da igreja de Corinto. Ainda a gente estava falando exatamente disso agora há pouco, sobre essa questão da prática dentro, inclusive, né, o que dá a entender, dentro dos templos ali de Afrodite. Tudo bem? Vamos lá. Capítulo 6, versículo 12, a gente lê assim: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Bom, vocês estão entendendo bem essa questão, né? Veja só como Paulo ele tá exatamente combatendo essa questão aí, né, das práticas sexuais ali, a conduta sexual ali de muitas pessoas de Corinto e muitos crentes que inclusive ainda estavam nessa prática. Tudo bem? Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une a prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Olha que coisa forte Paulo está dizendo, né? Que, olha, é o seguinte, os nossos corpos são membros de Cristo. Quando você homem, você mulher, você se une sexualmente, né? Você se torna uma carne com essa pessoa com quem você está se relacionando sexualmente. E aí ele diz assim, olha que inteligência e que sabedoria de Deus para falar sobre isso, né? Olha, se você se une a uma prostituta, né, e você é membro do corpo de Cristo, você está dizendo que a prostituta ela vai ser membro do corpo de Cristo também. Você vai ser uma coisa, vai ser uma verdadeira eu não sei nem a palavra dizer isso, mas enfim, é uma coisa escandalosa, uma coisa absurda, né? Você ter o corpo de Cristo unido a uma meretriz cultual, uma prostituta cultual ali de Afrodite, né? Sendo um só corpo com Jesus, é uma coisa totalmente, uma aberração, né? Paulo quer dizer. E aí, versículo 17 agora, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Interessantíssima essa parte, né? E aqui, olha, a gente até colocou aqui nos destaques, né? Que aqueles caras ali, eles estavam usando as palavras de Paulo, né? Quais palavras de Paulo? Porque Paulo havia dito o seguinte, olha, todas as coisas me são lícitas, ok? A liberdade de Cristo, com a liberdade de Cristo, todas as coisas me são lícitas. E aí ele está falando exatamente do quê? Da lei, né? Ele está explorando aquela questão de que a lei, e isso a gente vê em Romanos, né? A lei não servia para nada. A lei servia exatamente para quê? Para dizer que o homem não tinha a mínima condição de se salvar sozinho, né? E aí quando Paulo ele diz que nós somos livres, a nossa liberdade em Cristo, né? Ele diz o seguinte, né? Olha,
nesse sentido, né, que olha, a gente está liberto dessa questão da lei, dessa questão aí do ritualismo, toda essa questão aí de sábado, a gente não tem mais isso. Nós somos livres em Cristo. E nós somos livres, inclusive, do pecado. A gente não é mais escravo do pecado. A gente é livre para servir Jesus com alegria, né? E aí Paulo vai dizer o seguinte, né? Aliás, aí os caras, os coríntios, né, vão dizer assim, olha, mas Paulo diz que todas as coisas são listas, não é? Então, qual que é o problema de eu ir lá no culto lá de Afrodite? Eu não vou nem cultuar Afrodite, eu vou lá só para satisfazer os desejos da minha carne. Eu vou lá para satisfazer as minhas necessidades, desculpe, as minhas necessidades, as necessidades do meu corpo. E aí, ó, eles usam até um provérbio popular também para justificar essa libertinagem. Eles dizem assim, ó, isso era um provérbio da época, né? Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Ou seja, eu tenho que satisfazer as minhas necessidades. Se eu estou com fome, eu tenho que comer. Os alimentos são para o estômago para os alimentos. Então, fazendo um paralelo aqui, se eu estou com vontade estou com vontade, eu tenho necessidade, eu tenho desejo sexual, eu preciso de dar vazão ao meu desejo sexual, eu preciso satisfazer o meu desejo sexual. E aí, então, são essas duas coisas. Todas as coisas são listas, não são? E o estômago, aliás, os alimentos são para o estômago para os alimentos. E aí eles estavam exatamente raciocinando dessa forma para justificar o seu comportamento, o comportamento sexual libertino, né? O comportamento sexual assim que o cara vai lá, ó, eu estou com vontade, eu tenho desejo sexual, eu tenho aqui hormônios dentro, eles não falavam de hormônios ainda, mas enfim, eu tenho aqui desejos e eu preciso de dar vazão aos meus desejos, eu preciso satisfazer os meus desejos. E aí Paulo vai dizer, olha, se liga, tem nada a ver isso. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus, o que ele diz mesmo? Deus vai destruí-los. Deus destruirá tanto estes como aquele, porque o corpo não é para impureza, né? E Paulo vai dar uma chamada nesses caras e ele vai dizer o seguinte, olha, despertem para uma vida de homem e de mulher. Despertem para uma vida de homem e de mulher de Cristo, porque vocês não são animais, vocês não são bichos, vocês não são animais, um animal selvagem, ou mesmo um animal doméstico, que eles seguiam simplesmente pelos seus instintos, né? Olha, teve vontade ali de acasalar, vai lá e acasala, né? Desculpe até a palavra forte, né? Porque na verdade é isso, quando a gente, né, homens, quando nós, seres humanos, aí a gente começa a dar vazão a esse tipo de desejo desenfreadamente, a gente meio que se animaliza mesmo, né? A gente vira meio que a gente começa a se comportar meio que como animais. E Paulo ele diz assim, ele diz no fundo isso, que olha, o Senhor não nos chama para uma vida de bicho. O Senhor nos chama para uma vida de ser humano, e ser humano ele se relaciona, sim, ele se relaciona sexualmente, mas ele se relaciona sexualmente dentro de um contexto que faz sentido, né? Não é simplesmente praticar o ato sexual pelo praticar o ato sexual, né? Existem muitas coisas envolvidas, existem muitos aspectos dentro desse contexto geral do ato sexual em si, né? E é isso que Paulo vai tratar. Sobre esse assunto a gente tem muitas repercussões e muitas coisas que a gente poderia tratar, mas pelo tempo vou parar por aqui, ok? Vamos lá para 2 Coríntios 8, capítulo 8, versículos 1 a 15, que eu quero tratar com você também, antes da gente terminar, e eu já estou terminando, ok? Vamos lá. Capítulo 8, versículos 1 a 15. Diz assim, também, irmãos, vos fazemos conhecer, em 2 Coríntios, desculpa. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia.
porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles, olha só, a profunda pobreza deles, das igrejas da Macedônia, superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Quero destacar esse versículo 4. Pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra como no saber, e em todo cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisto dou a minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto. Completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para o que os outros tenham alívio e a vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Essa aqui é uma palavra, inclusive, de Êxodo, né? Lá no capítulo 16. Enfim, vejam só como Paulo ele fala a respeito da bênção de participar da assistência aos necessitados. Quero chamar a atenção muito rapidamente de você, né? A gente está no meio de uma pandemia, a gente está no meio de uma situação extremamente crítica, de uma situação que jamais imaginei e jamais, creio que muitos de nós aí jamais imaginou que a gente pudesse enfrentar um dia, né? A gente está aí, tudo bem que a gente já tem visto aí uma certa reabertura, né? Reabertura aí do mercado, eu digo do comércio, enfim, parece que isso tudo na tentativa de fomentar uma retomada aí da economia, mas, enfim, a gente está desde março aí nessa situação de pandemia, de distanciamento social, e isso trouxe consequências gravíssimas para um monte de gente, trouxe situações gravíssimas para muitas pessoas aí, que a gente vê que a pobreza aumentou, que a gente vê que a má distribuição de renda aumentou, enfim, eu acho que eu não preciso falar muito disso, porque a gente sabe muito bem, você sabe muito bem do que eu estou falando. E a gente, como Igreja de Jesus, a gente não pode fechar os olhos para essa situação, né? Mesmo porque, embora Paulo não diga que isso seja mandamento, né? Não é mandamento dele, mas é mandamento do Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus, ele nos manda fazer isso. Inclusive, ele nos promete uma bênção, né? E aqui não é uma questão de fazer barganha, de fazer a troca, de fazer, olha, toma lá, dá cá, de, olha, eu vou contribuir porque isso aí Deus vai me abençoar depois em dobro. A gente não pode ser levado por esse tipo de sentimento, nem por esse tipo de intenção, nem por esse tipo de... o nosso coração não tem que estar desse jeito, o nosso coração ele tem que estar do jeito que estava o coração daqueles irmãos das igrejas da Macedônia. Olha que bonito isso. Olha que lindo isso. Olha que
O que é o Evangelho de verdade? O Evangelho de verdade é esse aqui que a gente vê no versículo 2 e no versículo 4, né? No meio de muita prova de tribulação, olha só o que Paulo está dizendo das igrejas lá da Macedônia. No meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. Abundância de alegria, profunda pobreza deles, superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Os caras não eram ricos, eles eram pobres, mas eles tinham alegria em poder servir, em poder dividir o pouco que eles tinham. Quantos de nós temos abundância e a gente fica com o coração duro e não quer dividir, né? E eles, aqui a igreja da Macedônia, ela nos dá assim uma lição linda do que é liberalidade, do que é ter o coração realmente transformado por Jesus. E é isso que a gente precisa de ter, esse coração transformado por Jesus, né? Porque a profunda pobreza dele superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Olha, por quê? Porque manifestaram abundância de alegria. Eles estavam andando com alegria, eles não estavam andando assim, sabe, aquela coisa de o cara chega assim, o cara chega com a mão no bolso ali e fala, olha, poxa, mas tem que dar mesmo? Será que tem, né? Poxa, mas eu vou dar quanto? Eu vou dar 10 reais, eu vou dar... Não, 10 reais é muito, eu vou dar 5. Enfim, sabe essas coisas? Essas coisas não existiam lá para as igrejas da Macedônia. Porque eles chegavam, olha só, pedindo-nos com muitos rogos. Eles pediram como se eles estivessem assim, Paulo, por favor, pelo amor do Senhor, né? Olha, a gente quer participar da graça, né? A gente quer aqui não participar da graça, mas a graça de participar da assistência. A gente quer participar dessa bênção. Por favor, Paulo, deixa a gente participar. A gente não tem muito, mas a gente está dando com alegria aqui. A gente até está tirando de nós mesmos. A gente está meio que cortando na nossa carne. Quanto isso falta para nós? Quanta coisa nos contamina, né? Essa coisa de a gente querer proteger, olha, não, e eu não estou falando aqui para abrir o cofre, dar tudo, não é isso, né? Mas a gente tem que aprender a ter alegria em participar, a gente tem que aprender em ter essa alegria das igrejas da Macedônia, a gente tem que aprender a tirar, inclusive, né? A gente tem que aprender a tirar da profunda pobreza nossa, muitas vezes. Até mesmo aquilo que é difícil para nós, mas a gente tem que ter, antes da gente pensar nessa questão da dificuldade, a gente tem que ter alegria. E a gente tem que ter essa alegria realmente de participar, né, da graça de participar da assistência aos santos. E eu não estou falando somente dos santos, estou falando somente aqui, eu não estou falando somente dos crentes, ok, que estejam eventualmente passando por dificuldades. Claro que para eles, em primeiro lugar, como até a Bíblia nos diz, né, olha, primeiro aos santos, né, eu acho que a gente tem que ter essa atenção realmente primeiro aos santos e aquelas pessoas mais próximas que a gente sabe que estejam passando por alguma dificuldade, mas não somente. As pessoas que estão ao nosso redor, e que muitas vezes a gente sabe que estão passando por dificuldade, e quantas são as vezes que a gente pode fazer e não faz? Aquela bondade, aquele bem que você pode fazer e não faz é pecado, né? Se você tem condições de praticar o bem e não pratica, isso é pecado. A Bíblia nos diz isso claramente. Que o bem que não fazemos e que podemos fazer, essa omissão, né, é pecaminosa. E olha, quantas pessoas você e eu não podemos atingir com essa liberalidade, demonstrando essa alegria em poder ajudar? Quantas pessoas não vão ser alcançadas para Jesus por meio de um gesto seu e meu dessa forma, né? A gente precisa de fazer isso. A gente precisa de tornar conhecido o amor de Jesus. A gente precisa
A gente precisa fazer com que o Senhor ele haja por meio de nós, né? O Senhor age por meio de nós, sim, por meio dessas formas de socorrer o necessitado, de socorrer com alegria. Não é socorrer com tristeza, não é socorrer com pesar no coração. Poxa, isso aqui, olha, eu podia estar pegando esse dinheiro aqui para juntar para fazer aquilo, para fazer isso, para fazer aquilo. E não se trata aqui de tirar o pão da mesa, não tirar o pão da sua família, não é isso. Mas é uma questão de você e eu, nós conseguirmos, dentro daquilo que o Senhor enche o nosso coração, em nos encher de alegria, para que a gente possa contribuir, para que a gente possa abrir os nossos olhos e olhar para o lado, e olhar para as pessoas que estão passando por necessidades, olhar para as pessoas que estão precisando, né? E assim, o tempo todo a gente vai ter isso, mas principalmente na pandemia, principalmente nessa fase de pandemia. Quantas pessoas estão à míngua, elas estão precisando, elas estão clamando por socorro. Sejamos assim, com o nosso coração alegre, né? E mais uma vez dizendo aqui, manifestando abundância de alegria, como fizeram esses irmãos das igrejas da Macedônia, né? Que rogaram a Paulo a graça de participar da assistência aos santos. E mais uma vez dizendo aqui, aos santos e aqueles que ainda não foram alcançados, mas que podem ser alcançados aí por essa ação de amor e de liberalidade e de alegria da parte a parte nossa, para ajudá-los a pelo menos reduzir um pouco essa dor, pelo menos reduzir um pouco essa situação terrível pela qual nós passamos. Que o Senhor nos abençoe, nos encha de alegria e nos capacite a fazer isso para a glória do nome dele. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Até a próxima aula.